um pouco também do Peixe, que venceu e conquistou 3 pontos. Temos a torcida do Vasco xingando o técnico Maurício Barbieri. Pode colocar aí para a gente acompanhar, porque... Olha aí, ó. Isso antes da coletiva. Olha no intervalo, assim, É. não tinha ouvido ainda. Ainda não tinha coletiva. Né? É o Barbieri saindo de cabeça baixa, ao lado de alguns jogadores. E tá claro aí o grito da torcida do Vasco. É o técnico mais pressionado hoje na Série A do Brasileiro, professor? Pergunta fácil para você. Eu tô pensando aqui... Que tem outros aí Tá disputando. dando um azar danado você alimentar expectativas. Quer que eu te ajude com outros nomes? Ah, tem o Mano tá Eu pensei pressionado. no Mano, logo de cara. Eu acho que ele não está tão pressionado internamente. Não vejo, acho que é uma pressão externa. Acho que internamente, até por ser essa mentalidade SAF, eu nunca vi... Tem um respaldo maior. Tem um respaldo maior. Só um ponto, ele foi muito mal na coletiva, como a gente falou aqui, porque ele acaba diminuindo a instituição, terceirizando culpa, falando de passado e falando pouco de pontos que o Vasco precisa avançar coletivamente. A gente falou sobre a falta de repertório. E a torcida também muito irritada com algumas escolhas dele. Eu acho que hoje o campo responde que o Alex Teixeira tem que ser titular, veio pro banco. O time melhora quando o Alex... Eu entendi também o Alex Teixeira. O time melhorou no segundo tempo quando o Alex Teixeira entrou. E o Orelhano, há bastante tempo, já está pedindo passagem. Você precisa de criatividade, você precisa de qualidade no meio-campo e na articulação. Esses são os dois jogadores mais diferentes na parte técnica. Então, acho que chegou a hora dele tentar, até talvez modificar o esquema para encaixar esses caras. Porque senão você fica muito dependente do jogo de lado de campo, cruzamento para buscar o Pedro Raul. E tem entrado bem. Entrou bem ontem de novo. Ele tem o álibi para botar os caras de titular. Entrou bem contra o Curitiba, entrou bem ontem de novo. O Andrei já foi para a seleção, né? Já. Sim. Então, isso era algo que se sabia desde o início. Ah, você me levantou uma bola agora, assim. Então vai, então corta, vai lá. Você levantou uma bola. A direção do Vasco teve uma brilhante ideia. Uma brilhante. Eu tô sendo irônico, tá? Qual o é? Vasco tem problemas no seu elenco no meio-campo. O Andrei, por um acordo com o Chelsea na negociação, teria que ser liberado. Isso aí não tem contestação. Tá. O Marlon Gomes, não. Pertence ao Vasco. O Marlon Gomes sempre foi o 12º jogador. A direção do Vasco achou que poderia se dar ao luxo de liberar o jogador para a seleção sub-20. Então, liberou o Marlon Gomes, enquanto isso, o Vasco conta com outros jogadores no setor de meio campo. Então, assim, não dá para entender também, né? Você precisa de um jogador. Você tem uma carência no meio campo. É um jogador de qualidade que vai fazer falta durante um mês e a direção achou, de uma maneira brilhante, que seria o ideal liberar esse atleta para o Mundial Sub-20. Não dá para entender também, né? Assim como o Santos liberou o Marcos Leonardo. Para o Santos foi bom, Aí né? não sei se a palavra correta, se a frase correta é deu sorte ou deu competência de ter um Deu sorte. Deu sorte. menino ali, o David Washington, Deu sorte. que Porque entrou também no não faz lugar isso. dele em 2 jogos e decidiu. Deu sorte e competência, porque tem o mérito do David Washington também. Ele perde um gol absurdo o mérito contra do clube de ter um o jogador News Old desse. Boys. Ele perde um gol. Lucas Braga também perde, mas o David Washington também perde um gol. Mas Mas correu um risco, hein, Nath? tá saindo da adolescência, né? Correu um risco, porque assim, você liberou o sim. seu principal atacante. Mas né? por quê? Por que foi feito isso? Porque quer vender. E nesse caso, eu acho que falta um pouquinho uma ação efetiva do técnico, né? O Luxemburgo não deixou liberar garoto do Corinthians. Ele falou, rapaz, a situação já está ruim aqui, ainda vão me deixar com menos? Acho que Então, aí os mas aí técnicos entra- também teriam que... Mas se entra num acordo, né, professor? Ali eu acho que no Santos foi uma questão de balança. A diretoria deve ter falado, a gente precisa vender, talvez seja a hora de liberar, porque lá talvez ele se desempenhe melhor do que ele vem desempenhando aqui. mas aí aguenta Tem o repuxo. Né? tem uma contrapartida, mas a gente já falou aqui, eu acho que essa questão de seleção de base tem que ser revista caso a caso. É isso. O Hendrick não foi. Vitor Roque, se não me engano. Vitor foi- Roque não vários foi foi chamado e não chamado, foi. Vários. Matheus França, Porque porque se o jogador Alexander. faz parte do elenco É isso. profissional... Quem não precisa Tem que ser segurou. revisto. Se o jogador é Tem que ser importante revisto. já no elenco profissional, eu acho que não tem que liberar, na minha visão. Por isso que eu acho que é um erro o Vasco liberar o Marlon Gomes. Agora tá precisando de gente no meio campo e o garoto tá no Mundial Sub-20. O garoto não tem nada a ver com isso, tá? A galera pedindo passagem na nossa hashtag F360BR. Queremos ouvi-los. Mas antes disso, Cabeção da Baixada Apareceu, hein? pede pra Natália falar de João Paulo. Espetacular, né? Eu recebi também o Rafael Cremoso Prats? da Vila.
Ah, não é o Prato. Não, não é o Prato. Teimoso da Vila. É. Que ele... Depois você me fala, eu conheço? Conhece. Que ele quis? Ele bateu palma, mas falou que teve falhas também. João Paulo teve falhas ontem? Imagina. Mas nessa Por hora... isso, jogo. O que o time do Vasco precisa são de mais opções de jogadas. Um equilíbrio e treinamento melhor entre meio de campo, defesa e ataque. Isso é de tudo. Quase tudo. Eu pensei a mesma coisa. Não é assim também, tem alguma coisa. Bom dia, Jonas. Obrigado, amigo, por estar conosco. Já deu o Barbieri no Vascão. Se deixar ele dar continuidade, infelizmente, vamos jogar. Que isso? Calma. Jonas, também não é Série assim. B novamente? Calma. Exagerou, amigo, mas ele tá preocupado. Ele que tá preocupado. Perdeu 2 jogos em casa, do Bahia e do Santos, hein? João Paulo é nome de craque, de goleiro, de ponta esquerda, é ou não é? De papa. De papa. Aliás, aquele João Paulo que jogou no Santos, no Corinthians, no Flamengo, era o Papinha da Vila. Papinha da Vila, né? Jogador de bola, hein? Perfeita na colocação. Barbieri extremamente infeliz. Apesar da má arbitragem, o Vasco não tem jogada, criação, variação. Time de uma nota só. Tá todo mundo vendo. Desafinada. Aí me lembrou do Tom Jobim. Aí é coisa linda. Mas no caso do Vasco, não, né? Não. Tá desafinado o time do Vasco? Tá. O banquinho e o violão desafinado. A gente falou aqui, né? É por isso que a coletiva do Barbieri choca tanto. Foi muito feliz. Porque ele tá contra o que todo mundo tá vendo. Qual é o próximo jogo do Vasco? Vasco tem São só Paulo? Campeonato Brasileiro. São Paulo, E a Morumbi. semana pra descansar. São Paulo e Vasco, sábado no Morumbi. A semana inteira pro senhor Barbieri esfriar a cabeça, pensar direitinho, melhorar esse time aí. São Paulo no Morumbi, pedreira. E sabe quem tem final de semana também em pedreira? O Santos. Santos e Palmeiras, na Vila. Santos e Palmeiras? Xiii! E ainda tem Bahia, Torcedor tem do Bahia Peixe no tá meio de assim, ó. semana. Xiii, o torcedor do Palmeiras tá assim, ó. E tem Vamos Bahia pegar no o meio de Santos. semana. Vamos pegar o Santos. O torcedor do Palmeiras não tá assim, professor? Tá. A freguesia tá grande, hein? Aumentando. Chegando o Sport Center.